Bom, galerinha, vamos lá para a nossa terceira parte dessa aula de tabela periódica, né? E agora que a gente já tem uma ideia de como a tabela periódica é organizada, a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada, né, de algumas características que também estão embutidas na tabela periódica e que de alguma maneira fazem com que a gente consiga perceber aí um padrão de comportamento, né? Então a primeira característica é o raio de um átomo, que a gente chama de raio atômico, né? O raio, todo mundo sabe o conceito de um raio, né? Um raio é a distância dentro de uma circunferência ou de uma esfera, né, do seu ponto central até o seu ponto mais periférico, não é isso? E a gente tem que entender como varia esse raio atômico, ou seja, como varia o tamanho desse átomo ao longo da tabela periódica. Só não esquecendo que o raio de um átomo, né, é a distância entre o ponto mais central, que é o seu núcleo, onde, segundo o modelo de Rutherford-Bohr, se encontra a maior parte da massa, até o último elétron, que é o elétron que a gente chama o elétron mais externo, ou elétron diferenciador. Tem uma diferençazinha entre essas duas coisas, né? Mas que é o elétron mais externo, e isso aí dá ideia para a gente do tamanho de um átomo, ok? Aqui a gente tem um modelo, né, representativo por tamanho de esfera, né, dos átomos, e a gente consegue perceber que o tamanho de um átomo ele aumenta, né, de cima para baixo. Vocês conseguem perceber isso? Ó? O sódio é maior do que o lítio, o potássio é maior do que o sódio e assim por diante. Ou seja, ele está aumentando, esse raio, né, ele está aumentando de cima para baixo. Também podemos perceber que o raio de um átomo ele também aumenta da direita para a esquerda. Essas duas coisas que acontecem, esse aumento, né, de cima para baixo, da direita para a esquerda, são por motivos diferentes que a gente vai falar já já. Mas a gente percebe que na prática, os elementos que estão situados do lado esquerdo da tabela periódica, se você comparar, obviamente, dentro de um mesmo período, lembrando que período é uma linha, né, pessoal? Se você compara dentro do mesmo período, o lado esquerdo, né, ele é maior do que o lado direito. Você vê o lítio, por exemplo, ele é maior do que o... deixa eu tirar aqui o som do telefone, me perdoem. O lítio ele é maior do que o berílio, que por sua vez é maior do que o boro, e assim vai. Okay? Existem algumas exceçõezinhas, mas são exceções que não devem ser levadas em consideração. Okay? Por que isso acontece? Né? Bom, isso acontece por alguns fatores. Né? O primeiro fator, né, que a gente pode analisar é uma coisa chamada carga nuclear efetiva. O que é a carga nuclear efetiva, pessoal? A carga nuclear efetiva é um conceito um pouquinho mais sofisticado desse que eu vou falar para vocês, mas basicamente o que a gente pode entender é que carga nuclear efetiva está associada ao número de prótons que você tem no núcleo. O que a gente pode dizer é o seguinte: quanto maior o número de prótons no núcleo, maior a atração, então obviamente você tem uma contração do átomo conforme você vai aumentando o número de prótons. E qual é a consequência disso? Vamos analisar, por exemplo, aqui que a gente tem no segundo período, que é começando no lítio e terminando no neônio, ok? Se a gente compara o número atômico do lítio com o berílio vai ter maior número atômico. Se ele tem maior número atômico, o que significa isso? Ter maior número atômico? Significa, pessoal, ter maior número de prótons. E o que significa ter maior número de prótons? Ora, significa ter maior carga nuclear efetiva. Esse agrupamento de cargas positivas no núcleo causa uma contração da eletrosfera, porque esse núcleo atrai de forma mais efetiva a eletrosfera, fazendo com que ela fique menor, ok? Isso vai, digamos assim, acontecendo ao longo do período, né? Então, quando a gente compara, né, ao longo do período, a gente pode dizer que da esquerda para a direita, né, você tem um aumento da carga nuclear efetiva, ok? Cuidado para não confundir o que está escrito aqui em cima, porque eu estou falando da esquerda para a direita. Se da esquerda para a direita você aumenta a carga nuclear efetiva, obviamente você diminui o tamanho do átomo, porque ele fica mais contraído. Claro que se da esquerda para a direita você diminui o tamanho do átomo, obviamente que da direita para a esquerda você diminui a carga nuclear efetiva, aumentando o tamanho desse átomo, tá certo? Bom, então a gente conseguiu entender por que eu tenho essa variação de raio ao longo de uma linha, ao longo de um período, né? Ao longo de uma análise horizontal, não é isso?
Mas por que, acho que é até mais fácil de entender, por que você tem um aumento de cima para baixo? Ora, pessoal, um aumento de cima para baixo é porque você tem um aumento do número de camadas. Então, se você aumenta o número de camadas de um átomo, né, ele obviamente aumenta de tamanho, né? E é exatamente isso que acontece, ok? Quando a gente analisa raio atômico, a gente diz que o raio atômico aumenta de cima para baixo, como você está vendo nessa setinha aqui, e da direita para a esquerda, ok? E aí, se eles perguntarem por quê, a gente pode justificar que nesse de cima para baixo o aumento é em função do número de camadas, porque você tem um maior número de camadas, logo tem maior raio. E da direita para a esquerda, porque você tem uma diminuição da carga nuclear efetiva. Essas são as justificativas de fato, ok? Aqui a gente tem um gráfico aqui que relaciona raio atômico com número atômico, tá vendo? Vou aumentar aqui o tamanho deles. Pois bem, veja você que os maiores são sempre os carinhas, os elementos químicos, tá vendo aqui, ó? Do grupo 1A. E os menores são sempre quem? São sempre aqui, é que eles não colocaram os gases nobres, né? Mas são sempre os caras do grupo 7A, ok? Então a gente pode comparar, por exemplo, ó, veja você, ó, lítio, sódio, potássio, como é que vai aumentando, ó, lítio, tá aqui, ó, sódio, potássio. Então quando a gente compara, por exemplo, esses três caras aqui, por que eu posso dizer, como é que eu posso justificar que o potássio é maior que o sódio, que é maior que o lítio? Alguma ideia? Como é que é justificativo? Quem falou que é por causa do aumento do número de camadas está correto, ó, o lítio para o sódio para o potássio, ok? A mesma coisa acontece quando eu comparo, por exemplo, o rubídio, que está aqui, ó, com o césio, tá vendo? E mais ainda, se você comparar com o frâncio. O frâncio é o maior de todos, nem aparece aqui no nosso outro gráfico, tá bom? Beleza, gente? Vamos continuar. O que seria o raio iônico? Muita gente confunde raio atômico com raio iônico e não é a mesma coisa, tá? O raio iônico, ele é o raio do íon que é gerado a partir do átomo por duas situações distintas. Ou ele está perdendo elétrons ou ele está ganhando elétrons. Quando ele perde elétrons, ele se transforma no que a gente chama de cátion, que seria um íon de carga positiva. Quando ele ganha elétrons, ele se transforma no ânion, que seria um íon de carga negativa, ok? Bom, vocês sabem que o que determina o tamanho, né, de uma espécie, seja átomo ou íon, é a eletrosfera. Então é natural que a gente associe o número de elétrons ao tamanho de um átomo ou de um íon, ou seja, o tamanho de uma espécie. Então o que eu posso afirmar a respeito disso? Posso dizer, sem dúvida alguma, que quanto maior o número de elétrons, maior vai ser o raio da espécie. Quanto menor o número de elétrons, menor vai ser o raio da espécie. Via de regra, o que eu estou querendo dizer, galera, é que se ele é um ânion, o raio dele aumenta em relação ao seu átomo. Já com cátion, o que acontece é justamente o inverso, porque se ele é um cátion, o raio dele diminui quando comparado com o raio de um átomo, ok? Vamos ver alguns dados medidos. Por exemplo, quando eu falo do raio do átomo de sódio, né, ele tem uma medida de 190 unidades. Essa unidade aqui é para coisas muito pequenas, são chamadas de picômetros, ok? Enquanto que o seu cátion sódio, veja, que seria o quê? Seria o átomo de sódio menos um elétron, ele pula de 190 para 95, ou seja, cátions têm raios menores que seus íons, ok? Acho que ficou muito claro, não? Já veja você o cloro. O cloro tem um raio aqui de 99. Quando ele passa para cloreto, que seria através do ganho de um elétron, ele passa para 181. Ou seja, é aquilo que a gente está falando novamente, né? Um ânion, ele tem um raio muito maior do que o seu átomo. Então, veja, aqui eu tenho algumas comparações para metais alcalinos e halogênios, onde os metais alcalinos que têm facilidade de formar cátions, veja você, cátions mono, né, valentes, eles vão ter raios sempre menor do que seus átomos. Claro, eles são cátions. Já o inverso acontece com os halogênios. Observe que os seus ânions sempre terão raios maiores do que os seus átomos, ok? Aqui a gente tem uma comparaçãozinha entre espécies, tá vendo aqui, ó,
que tem o mesmo número de elétrons. Eu acho que o Mazet chegou a falar isso com vocês. Tem um nome, viu, galera? Para aqueles caras que têm o mesmo número de elétrons. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram? O nome deles são isoeletrônicos, né? Então é muito comum que a gente compare o tamanho de espécies isoeletrônicas, ok? E aí para o aluno que é desavisado, o cara vai pensar o seguinte: se eles são isoeletrônicos, eles vão ter o mesmo raio. Mas isso não é verdade. Porque se eles têm o mesmo número de elétrons, existe um outro critério de desempate para poder fazer uma previsão do tamanho dessa espécie, né? Qual é esse outro critério? Pessoal, quem falou carga nuclear efetiva acertou. Mas afinal de contas, o que é a carga nuclear efetiva? Lembra? A gente combinou de entender que a carga nuclear efetiva é a mesma coisa que o número de... Não é, tá? Mas a gente vai combinar isso. Então, se eu tenho um maior número de prótons, eu tenho, obviamente, maior carga nuclear efetiva, então eu tenho uma maior contração. Observe você aqui nessas 5 espécies. O oxigênio menos 2, o F menos, o Na+, o Mg mais 2 e o alumínio mais 3. Quem tem maior carga nuclear efetiva? Quem respondeu alumínio, acertou. O alumínio ele tem 13 prótons, quando comparado aos outros prótons dos outros elementos, ok? Na verdade, aqui são íons, né? Se ele tem 13 prótons, ele tem maior carga nuclear efetiva. Ele é o cara de menor raio. E aí isso vai muito em cima daquilo que a gente já tinha falado. Lembra que cátions normalmente são menores e ânions são maiores? E quanto mais cátion for um cátion, menor ele vai ser. Claro que desde que você comparando espécies que sejam isoeletrônicas. Repito, isoeletrônicas são aquelas espécies que têm o mesmo número de elétrons, como são as 5 espécies que estão aí no exemplo, tá vendo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó, aqui você tem 2 exercíciozinhos, tá? Que tem gabarito. Veja, com explicaçãozinha bonitinha, tá bom? E a gente tem aqui depois a energia de ionização que eu vou falar na próxima aula. Então, eu estou postando esse material lá no Moodle, essa apostila, em 2 formatos, tá? É um formato que é colorido e outro formato é preto e branco com 2 telas por folha. Então você pode imprimir para fazer os exercícios, fazer suas anotações, anotar suas dúvidas para colocar no fórum. Eu espero que vocês utilizem o fórum, entendeu? O fórum para a gente é um grande instrumento de troca com o aluno, ok? E a gente na próxima aula parte desse ponto, onde eu vou começar a explicar para você o que é energia de ionização, tá bom? De resto é isso, eu desejo para vocês um bom dia, bons estudos, tá bom? E vamos lá, vamos fazer alguma coisa memorável, né? Dessa situação tão difícil que a gente está vivendo. Vamos ver se a gente consegue estabelecer outros parâmetros aí, tá bom? É isso, galera. Tchau, tchau. Fica com Deus, tá bom? E a gente vai se falando. Beijo!